Olá, paz, tudo bem? Irmão, irmã, você educador cristão, você que é pregador, você que é ensinador, você que é aluno, mas que você ama a palavra de Deus, a doutrina bíblica, estamos aí para a nossa quarta aula daquela série Educador Cristão, um retorno à doutrina bíblica. Nós estamos baseados no livro O Drama da Doutrina, do Kevin Van Hooser, tá bom? Compre o livro se você quiser aprender até com mais profundidade sobre esse assunto que estamos tratando. E se você quiser apenas essas reflexões depois, ó, tá aí as aulas para que você possa ler e refletir. É importante tratar de cada um dos assuntos do livro, que é o que eu estou fazendo, e trazer de forma cada vez mais prática. Hoje, por exemplo, nessa nossa quarta aula da série, eu quero começar com uma pergunta, que é o tema da aula de hoje. Qual a natureza da nossa doutrina? Você já parou para pensar nisso? Que é uma coisa muito importante de nós sabermos, até mesmo para explicarmos para as pessoas que também querem saber. Primeira coisa, primeiro de tudo, o que chamamos aqui de nossa doutrina? A primeira coisa que nós temos que nos perguntar para responder. O que é nossa doutrina? Segundo o Dr. Van Hooser, doutrina diz respeito ao que a fé, em busca de entendimento, alcança quando essa busca é bem sucedida. O que nós alcançamos? A doutrina, porque nós buscamos entender o que Deus falou, como Deus falou, por que Deus falou. Então, quando eu busco esse entendimento e eu busco realmente com sinceridade, deixando a Bíblia interpretar a própria Bíblia, o resultado disso é a doutrina. Nós chegamos a uma doutrina. Então, a doutrina é o resultado de uma busca sincera. A doutrina cristã, então, vamos chamar assim, como Van Hooser chamou, é a recompensa que a fé recebe no final da busca pelo sentido do testemunho bíblico acerca do que Deus estava realizando no evento de Jesus Cristo. Então, a doutrina verdadeira é essa recompensa. Então, quando nós estamos fundamentados numa boa doutrina, numa doutrina verdadeira, numa doutrina ética, numa doutrina bíblica, esta é a nossa recompensa. A maior recompensa é seguir a doutrina. Por isso que é importante entender qual a natureza da nossa doutrina. O evento, eu coloquei entre aspas aí para mostrar que Jesus é a pessoa, mas ele é o evento também, que é o evento bíblico. A Bíblia, Gênesis e Apocalipse, é cristocêntrica, como disse o Martinho Lutero, o evento Jesus Cristo. Portanto, refere-se à importância salvífica de sua identidade e da sua história. Então, o evento Jesus Cristo mostra a importância do que ele é. Ele é Deus. A história dele é Deus na história, é Deus na nossa história, é Deus mudando a nossa história. Então é Jesus Cristo quem dá o selo final para a nossa doutrina. Para onde devem olhar, então, as pessoas de fé, a fim de obter melhor compreensão do que confessam? Para onde elas devem olhar? A pergunta do Zofar, lembra de um dos amigos de Jó? Lembra dos amigos de Jó? Um dos amigos dele chamado Zofar, a pergunta dele, que ele faz ao próprio Jó, é excelente também para fazer coro com essa pergunta anterior. Para onde as pessoas de fé devem olhar para obter compreensão daquilo que elas estão confessando? Elas confessam a sua doutrina, mas para onde elas vão olhar para confessar essa doutrina? Para mostrar assim, essa minha doutrina, ela tem bases verídicas, principalmente porque não fui eu que criei para depois procurar. Eu fui até lá para aí sim entender a doutrina. Olha a pergunta de Zofar, Jó 11:7. Porventura alcançarás os caminhos de Deus? Ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Você vai chegar aos caminhos de Deus? Você vai chegar à perfeição dele? Você consegue fazer isso? Não.
Não adianta então eu olhar para mim mesmo. Eu vou olhar para a razão do homem, a razão pura, como Immanuel Kant falou, né? Essa só a razão pura, e ele mesmo, o próprio Immanuel Kant depois fala que nós devemos fazer como os cristãos que procuram no Evangelho, que é uma vida de fé e piedade. Aí sim, nós temos que fazer como isso, porque a razão não conseguiu chegar à conclusão disso. Então, não é pela razão, nós devemos olhar para Deus. A filosofia, não é que ela não tem importância, ela descobre apenas o que está no âmbito de sua própria razão. Mas João, o apóstolo, ele proclama uma mensagem e uma verdade que não são um produto filosófico. A razão, ela pode nos auxiliar a entender, a pensar a revelação, mas ela não vai nos revelar. Por isso que lá em 1 João, no capítulo de número 1, e os versos de 1 a 3 diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra de Deus, porque eles tocaram em Cristo, a palavra viva, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Cristo é o evento. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, o próprio João aqui está dizendo, não foi coisa racional. Nós tocamos na vida, nós vimos, ouvimos, tocamos. É a revelação. Olha para Cristo, é isso que ele está falando. Então, nós hoje ensinamos, pregamos, evangelizamos, é para Cristo que nós temos que olhar. Qual é a natureza da nossa doutrina? É divina. E para onde devemos olhar? Vamos olhar para Cristo, para o Senhor Jesus Cristo. Ele é aquilo que foi tocado, foi visto, foi ouvido e hoje está em nós, na pessoa do Espírito Santo. E quem não andou diretamente com Jesus, o Verbo encarnado? Porque João ali está falando deles, os apóstolos que andaram, tocaram literalmente. Aí a pergunta é em nós que não tocamos. Nós não estávamos lá, nós não tocamos, nós não vimos o ministério terreno de Cristo. Então, esse é chamado de o desafio do acesso. É assim que o Vanhoozer colocou no livro dele, O Drama da Doutrina. É chamado de o desafio do acesso. Como é que eu vou ter acesso a essa verdade se eu não estava lá junto com os apóstolos? Onde que a revelação divina pode ser encontrada agora, se Jesus Cristo não está mais aqui entre nós? Bem, conforme o Kevin Vanhoozer, há pelo menos 4 candidatos para que possam nos ajudar a onde olhar, para onde olhar, onde buscar. Primeiro, as proposições bíblicas. Eu olho para as propostas bíblicas e ali eu vou enxergar. Já tem uma outra candidata que fala só sobre a pessoa de Jesus Cristo. Olha para o que ele fez, como ele andou, acabou. É dali que sai nossa doutrina. Já tem uma outra candidata que fala, não, a espiritualidade cristã, a vida espiritual dos cristãos hoje pode comprovar que é para lá, é para aqueles cristãos que estão vivendo aquela vida cristã, aquela vida espiritual diferenciada, eles são o nosso aferidor da medida. Então a comunidade vai ser o aferidor da medida, a igreja. E tem uma última candidata que fala que são as práticas da igreja. A igreja faz os seus rituais, suas práticas, suas maneiras formais, a maneira de evangelizar, a maneira de cultuar, e é aí que nós vamos olhando e cumprindo a doutrina. E olhando para ali, nós vamos descobrir qual é a nossa doutrina. Então, Vanhoozer fala dessas 4. Vamos aprender sobre uma de cada vez e entender sobre cada uma delas? As proposições bíblicas, primeiro, vamos pensar nelas. As doutrinas funcionam como proposições informativas ou alegações da verdade sobre realidades objetivas, tá bom? Então, o que são doutrinas? Elas são essas propostas que nos informam. Elas informam o que nós entendemos daquele assunto. São a forma de nós alegarmos que, olha, eu li a verdade, eu entendi a verdade, e aqui é a forma que eu entendi, estou mostrando a realidade do que eu entendi de forma bem objetiva. Tá aqui, é para você ler aqui a conclusão que nós chegamos sobre a verdade, sobre o que foi lido. Então, eu leio as proposições bíblicas, essas proposições me ensinam algumas verdades, e essas verdades vão se transformar em doutrinas,
E esse é o meu prêmio, eu recebi essa doutrina, porque eu estava buscando essa doutrina, então a natureza é essa forma de entender o que a Bíblia me propõe. Só eu entendo, interpreto e acabou. Como os judeus lá em Bereia, seria mais ou menos assim. Hoje também muitos teólogos estudam, graças a Deus por isso, com diligência a palavra de Deus, para descobrir o que a Bíblia realmente ensina. Porque o povo de Bereia fazia isso, lá em Atos 17:11 diz assim: ora, esses foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Lá em Tessalônica, lá, quando você lê primeiro aos Tessalonicenses 2:13, você vai ver que Paulo está elogiando os Tessalonicenses, porque eles receberam a palavra deles, dos apóstolos, como palavra de Deus, que assim o eram. Mas aqui ele fala que os bereanos foram melhores do que os tessalonicenses, porque os tessalonicenses ouviam, falavam, ótimo, é palavra de Deus, acabou. Os bereanos, não, eles falavam assim, isso é uma proposição. Nós vamos chegar em casa, vamos folhear, pensar, isso é mais ou menos, agora eu entendi. Essas proposições, era para onde eles olhavam, né? As proposições bíblicas que estavam sendo feitas pelos apóstolos, e ali eles chegavam na doutrina. Mas a Bíblia é mais do que um conjunto de informações divinas. Isso nós temos que ter muito na nossa cabeça. Porque senão nós vamos ficar só fazendo aquela espécie de entendi a proposição, raciocinei, racionalizei, criei uma doutrina, pronto, coloca lá essa doutrina. Eu vou só servir a doutrina porque eu descobri que essa é a doutrina correta. Como se fosse só um livro doutrinário, é só isso. Mas a Bíblia vai além isso também é importante, mas a Bíblia vai além desse conjunto de informações divinas, mas deixa aí como uma das candidatas, tá bom? A segunda candidata é a pessoa de Cristo. Examinar as Escrituras não é um simples garimpar proposições verdadeiras. Seria só ver a proposição e falar, essa aqui é uma proposta boa, essa aqui... Não é só isso, mas vai além disso. Segundo a segunda candidata, que é a pessoa de Cristo. E vai bem além disso, na verdade. Por quê? Porque, na verdade, examinar as Escrituras, segundo esta candidata, é encontrar na Bíblia o testemunho real sobre Jesus Cristo. Então, eu vou encontrar na palavra de Deus o que é realmente a vida de um cristão olhando para Cristo. E só a Bíblia pode me mostrar o que é ter uma vida correta diante de Deus. Porque ele é o Cristo, eu sou um cristão, ele é o Cristo. Lá em João 5:39 diz, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, são elas que de mim testificam. Jesus aqui não está mandando examinar, ele está afirmando que os fariseus, eles examinavam as Escrituras. Ele está falando assim, vocês, fariseus, vocês examinam, e não é em vão. É porque vocês examinam as Escrituras, porque são elas que me testificam. Então, é elas. Examine, continue examinando as Escrituras. Porque ela vai falar de mim. Então, o próprio Jesus Cristo está falando, as Escrituras Sagradas, elas são uma forma de encontrar o testemunho real sobre mim. Então, se vocês leem, vocês vão me ver nas Escrituras. Então, eu tenho que olhar também para a vida de Cristo. Eu vou olhar para as proposições, e vou olhar para a vida de Cristo. Para Calbart, por exemplo, a Bíblia tem sua real eficácia quando o leitor encontra nela o adequado referencial da verdade. Quem é o referencial da verdade, segundo Calbart? Nesse comentário dele, Jesus Cristo, a palavra viva de Deus. Então, segundo Bart, é quando eu encontro Cristo em todos os livros da Bíblia, é que eu vou entendendo o que é a doutrina bíblica. A Bíblia é, em sua essência, eficaz. Mas, quando absorvida corretamente pelo leitor, tem sua eficiência manifestada como uma forma da palavra de Deus. Porque Deus, ele tem sua palavra também na pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia é uma forma da palavra. Jesus é a outra forma, é a melhor forma também. Essa proposição, a posição propositiva, aliás, né, vamos chamar assim de posição propositiva, que nós falamos lá anteriormente a essa última, que é da pessoa de Cristo, ela destaca o uso que Deus fez das palavras bíblicas no passado, a inspiração especial. Então você olha lá e fala, é a Bíblia quem disse,
e acabou. Vou entender a proposta bíblica, a proposição dela. Entendendo essa proposição, eu já sei da onde vem a minha doutrina. Então, é a palavra pela palavra. Já a posição de Karl Barth, que fala para olhar para a pessoa de Jesus Cristo, ele chama a atenção para o uso que Deus faz, ou não também, das palavras bíblicas no presente, a iluminação. Então, Barth vem e fala assim, não é só olhar como está lá ao pé da letra e pronto, é olhar como é aplicada na nossa vida hoje, ou como não aplicar, porque tem as partes que não tem como aplicar. Não vou continuar oferecendo animais hoje, como é oferecido lá no Antigo Testamento. Então, segundo Barth, é essa aplicabilidade do que está escrito, não só o que está escrito em si, mas como aplicar. Barth esperava que o Espírito Santo usasse exatamente a revelação bíblica para revelar Jesus Cristo. Então, é a revelação revelando Jesus Cristo. E, na verdade, os propositivistas, aliás, devem negar o elemento pessoal na revelação. E nem Barth, aliás, eles não devem negar esse elemento pessoal na pregação. Ou seja, os propositivistas têm que entender que, apesar da proposta que está lá na letra, eu tenho que entender que lá tem Cristo. E nem Barth também... que fala sobre essa pessoalidade de Cristo na leitura de hoje, não pode negar o papel das proposições. Então, eu preciso olhar a proposta bíblica, aquilo que está escrito, como está escrito, ler, mas entender que ali tem Cristo dramatizando, atuando, já desde o Antigo Testamento. E quando eu ver essas dramatizações hoje, observar elas hoje, eu não posso esquecer-me de que elas têm que estar fundamentadas de novo nas mesmas proposições, tá bom? Então vamos pensar uma coisa, a Bíblia é a palavra escrita, Jesus é a palavra encarnada. Eu não posso ter um em detrimento do outro, eu preciso da Bíblia, a palavra escrita, e preciso de Jesus, a palavra encarnada. Eu preciso dos dois. A terceira candidata é a espiritualidade cristã, que também é chamada de a experiência religiosa. Segundo essa forma de pensar, para onde olharmos, diz assim, é só você olhar a experiência religiosa, olhar as pessoas, como as pessoas vivem, como elas experimentam Jesus, como elas experimentam essa passagem bíblica. É daí que sai a nossa doutrina. É qualitativamente distinta das duas anteriores, tá bom? Porque ela tem uma qualidade diferente. Por quê? Porque ela concebe as palavras das Escrituras segundo o uso humano. Ela não... A primeira, que fala sobre a proposição bíblica, ela concebe as palavras das Escrituras segundo o que está nas Escrituras. É só ler... essa é a proposta. Entendi como está no hebraico, no aramaico, no grego. Entendi que isso condiz com aquilo. Pronto, eu criei a doutrina. A segunda... que já fala sobre a pessoa de Cristo, já fala, não sou eu ainda, olhando para Jesus. Então, Jesus fez isso, então Jesus viveu isso, então Jesus confirmou, pronto, acabou, fechou o assunto. Essa daqui não, por quê? Porque essa daqui já fala que são os seres humanos, é a comunidade, a igreja. Eu posso falar que está escrito, eu posso falar que Jesus viveu, mas se eu falar assim, mas hoje é diferente, mas mesmo que digamos para essa candidata, que é a espiritualidade cristã, não, mas Jesus não fez assim, nem faria, em seus passos que faria Jesus. Isso ele não faria. Mas não importa, está funcionando, tem dado certo, a igreja tem crescido. É a expressão da experiência religiosa do indivíduo da comunidade. Então, segundo esta proposta, é só olhar como que a comunidade está vivendo essa passagem bíblica. É assim que nós tivemos a visão, é a nossa visão particular dessa passagem. O ruim, às vezes, é quando faz com que essa visão tenha que ser abraçada por todos, né? Só não tem respaldo de toda a Bíblia. A subjetividade humana é considerada o locus de uma revelação tipicamente imediata e não verbal. E esse que é o problema, porque é subjetivo. O que é subjetivo? Subjetivo é aquilo que não é objetivo. Objetivo é a doutrina que está escrita. Subjetivo é o que eu penso da doutrina. E essa subjetividade, é o que eu penso da doutrina, é um local de uma revelação que é imediata. Então tá, entendi. É o jeito que eu penso da doutrina. Mas essa doutrina, tem como explicar com palavras, com minúcias? Não, mas eu vou tentar explicar. Então, é subjetivo. Então, nós temos que tomar cuidado com essa forma de entender para onde olharmos, que é muito subjetivo. Serviu para um local, serviu para um determinado grupo de pessoas, para uma pessoa, às vezes, então vamos passar para todo mundo. Não, às vezes não serve para todo mundo.
O representante deste pensamento aqui foi Friedrich Schleiermacher, é assim que ele é chamado. Ele foi um alemão, teólogo também, professor. Ele tem livros importantes, como Hermenêutica, tem um livro só chamado Hermenêutica. Foram as aulas dele que foram transcritas pelos alunos e ali foi formado um livro. Ele tinha um tipo um estilo de hermenêutica psicológica. Ele falava, você tem que entender a psique da pessoa. Como a pessoa vivencia aquilo. Então, o jeito que ela vivencia é porque isso é doutrina. O Novo Testamento é a expressão do evento Jesus experimentado pelos escritores neotestamentários. É assim que o Schleiermacher interpretou. Então, ele disse assim, o Novo Testamento, por exemplo, como é que o pessoal lá do Novo Testamento, os escritores, experimentaram o evento Jesus? Eles, subjetivamente, cada um entendeu da sua maneira. Então, eles simplesmente escreveram ali o que eles entenderam sobre Jesus Cristo. E nós hoje, como interpretaríamos? O que você entende de Jesus Cristo? Eu entendo um Jesus Cristo assim, vestido dessa maneira, que faz não sei o quê, que fala desse jeito. Então serve também. Fica meio sem critério se nós usarmos só isso daqui como para onde olharmos para termos a nossa doutrina, tá bom? E tem gente que tem feito isso hoje. Mas aí adentraríamos no perigoso Deus para mim é. E é isso que está acontecendo hoje, viu? O Deus para mim tem criado uma colcha de retalhos no meio dos cristãos, tá bom? O Kant, Immanuel Kant, ele dizia que todo conhecimento pode até começar pela experiência, mas se ele terminar ali, só na experiência, não há como arbitrar entre visões conflitantes de Deus. Porque aí a experiência é ali que acaba. Uma experiência não tem um outro critério, um critério doutrinário que vem antes dele. Não. E aí, quando conflitar com aquilo que Deus realmente disse? A experiência cristã é muito variada, você concorda? Se cada um de nós fôssemos contar como nós experienciamos Deus em alguns momentos, é muito variado. É por isso que nós temos que pesar as nossas experiências também com a palavra de Deus, com a pessoa de Jesus Cristo. Então, não é que eu estou falando aqui que a experiência da igreja, a experiência humana não tem valor nenhum. Ela não pode estar solitária. Por isso, pouco confiável para servir de critério máximo para o nosso conhecimento de Deus é apenas a experiência da comunidade, a experiência da igreja. Mas tem funcionado, a igreja tem crescido. Tá, mas não é só isso, não é só isso que nós temos que olhar, não é para aí que nós vamos olhar para falar que daí vem nossa doutrina. Deve ter algo mais confiável, que inclua esse também, mas que seja o critério desse também, porque senão como é que nós vamos corrigir esse Deus para mim é? Vamos para o último candidato, a apontar onde a revelação divina pode ser encontrada atualmente. Vamos lá? O último candidato é as práticas da igreja. Mas a igreja tem praticado dessa forma. Então, recentemente, uma série de teólogos tem consagrado a eclesiologia como a teologia primeira. A eclesiologia, a maneira da igreja praticar o evangelho. Então, é só praticar dessa maneira, então a igreja tem feito, então vamos montar a igreja dessa maneira aqui, com essas práticas novas. E esse é um grande perigo, porque aí qualquer prática nova que, entre aspas, faz crescer, tá ótimo, beleza, maravilha. Qualquer prática de não, esse é meu método evangelístico, é meu, particular. E tem funcionado, porque o outro também está usando e está angariando e está usando. Então, as práticas é para aí que nós vamos olhar e tirar na nossa doutrina. Essa visão, ela faz a prática eclesiástica como fonte e norma da fé e do entendimento. E a pergunta é, será que é a prática da igreja que é nossa fonte, é nossa norma de fé, é nossa fonte e norma de entendimento? Será? E alguns movimentos que nós olhamos e percebemos que não está em conformidade com a Bíblia Sagrada, com o Senhor Jesus Cristo e com a espiritualidade real da igreja. E agora? Pergunta que eu quero fazer para você, meu amigo, minha amiga. O que fazer? O que pensar diante desses 4 candidatos para respondermos a pergunta: qual é a natureza da nossa doutrina? Para onde olharmos para sabermos realmente o que é a nossa doutrina? Partindo dessa concepção, o entendimento que a fé busca está implícito nas práticas centrais da igreja. Se partirmos desse último aqui, tá bom?
que é a prática da igreja. Então, o que eu quero entender de Deus, de Cristo, é só olhar para a igreja, o que a igreja está fazendo agora. É isso aí, Deus é isso aí. John Meinbank, é assim que se diz, ele declarou que a teologia consiste em explicar a prática da igreja. O que é teologia? Teologia é a explicação da prática. Na teologia, ela explica a prática. Ela não subjuga-se à prática da igreja. E essa última visão, ela tenta subjugar a teologia à prática da igreja. Então, a teologia tem que ficar quieta, calada, porque a igreja está praticando assim. O sentido e a substância da doutrina provinda da forma de vida e da linguagem da igreja é o que é ensinado nesse pensamento. Então, até a teologia deve calar-se diante daquilo que, entre aspas, está funcionando. Mesmo que a teologia tente provar e consiga provar biblicamente que não, isso daí não é bíblico, tá correto. A prática da igreja diz que está correto. É doutrinário porque a igreja faz. É doutrinário porque a igreja gosta. E daí tem surgido alguns movimentos pseudo-cristãos. Parece igreja, mas será que é igreja? Parece doutrina, mas será que é? Parece real evangelismo, mas será que realmente está evangelizando a pessoa? Será que está convencendo a pessoa do pecado, da justiça e do juízo? Será que o que a igreja faz e gosta, pronto, é doutrina? Essa é uma opção pós-modernista, já reparou? E é bem-vinda pelo pós-modernismo. Por isso que tem sido bem aceito. E é o que você mais deve estar encontrando ultimamente. Não há a necessidade de objetividade nem de fingir ter ela para essa prática. Não precisa. Mas você tem que ver o que é objetivo, que os critérios bíblicos. A doutrina da salvação diz isso. Não precisa disso. Não há necessidade disso. Não precisa mais de escola bíblica. Não precisa de escola bíblica. Não precisa mais de cursos teológicos. Só fazer alguns aí cursos rápidos, só para dar aquela ideia, para você poder chegar lá com a galera e pronto. Efeito manada. Todo mundo está seguindo. Entra no meio da manada e siga também, camarada. A tarefa do teólogo dessa visão é apenas descrever como as coisas parecem a partir de certo ponto de vista eclesiástico e pronto. Parece que eles estão seguindo o que os judeus seguiam naquele... Parece com aquilo. É um evangelho meio denorex, sabe? Parece remédio, mas não é remédio. Parece evangelho, mas não é evangelho não. Parece igreja, mas não é. Parece um salão de baile, mas não é. Parece um malandro, mas não é um cristão. Entendeu? Aí junta um monte de coisa, creia um monte de coisa, junta judaísmo com gnosticismo, aí vai juntando. Já assistiu aquele desenho chamado O Fantástico Mundo de Bob? Esse é o perigo dessa forma de pensar. Cria o Fantástico Mundo de Bob, que não passava apenas de uma realidade paralela. Nós não precisamos de realidade paralela. Nós podemos viver a realidade bíblica. Cuidado com o fantástico mundo de Bob. Essa perspectiva veio até nós através de um processo dinâmico ao longo dos séculos, viu? Chamamos essa perspectiva que nós estamos falando aqui, de a tradição, com letra minúscula mesmo, para diferenciar da tradição com letra maiúscula, que é bíblica, a tradição com letra maiúscula, e que usa critérios diferentes. Então, muito cuidado com essa tradição com letra minúscula. Essa tradição que foi a igreja, mas a igreja sempre usou desse jeito, sempre todo mundo fechadinho, não, mas é assim, porque todo mundo sempre seguiu assim, desde o... Mas e hoje, por que vocês seguem assim também? Não, porque todo mundo sempre seguiu assim, mas aí tem dado certo para a igreja, será? Ou então, não, vamos andar todo mundo aberto agora, tem que estar aberto, escrito aqui. Então, essas tradições com letra minúscula, que tem se feito de tradição com letra maiúscula, esse é o perigo. Para onde estamos olhando? Para entender a nossa doutrina. Que seja para a tradição com letra maiúscula,
que é a Bíblia Sagrada, a pessoa de Jesus Cristo. Aí sim vem a espiritualidade dos cristãos e a prática da igreja. Nesse quadro pós-moderno, a Bíblia não é tanto um livro-texto divinamente revelado, não é. Então não adianta você chegar lá num lugar desse, que não quer se deixar convencer mais, falar, não, mas a Bíblia Sagrada, não adianta, a Bíblia não é o livro-texto divinamente revelado, não é tanto, assim, calma. Existe uma visão nova que Deus deu aqui, e essa visão, ela realmente é o que conta para hoje. Então, o que seria a Bíblia? A Bíblia, nesses meios, seria uma narrativa de identidade que se conforma em todo e qualquer contexto, qualquer filosofia, qualquer ideologia que serve como sentido na comunidade interpretativa, para a qual a Bíblia serve como escritura. Então, a Bíblia ela serve aqui também. A gente vai adaptar ela aqui a algumas coisas. Então, a gente vai adaptando algumas partes bíblicas aqui a nós. Tem outras que não precisa adaptar, não. Deixa elas de lado aqui, porque senão ela vai expulsar um povo aqui da nossa igreja, né? Um povo que traz um dízimo, uma oferta aqui, ou tá muito legal, é meu filho, é meu parente. Então, aí nós começamos a adaptar a Bíblia ao que nós gostamos, ao que nós queremos. E esse é o risco. A doutrina é apenas a expressão das regras gramaticais implícitas que regem o discurso e o pensamento da comunidade sobre Deus. Isso que é doutrina, esse pensamento. É só a expressão das regras. Tá aqui, as regras gramaticais, tá aqui, tá no grego, tá no hebraico, era assim que eles viviam. Ah, legal. Então tá implícito aqui, rege o meu discurso, rege o pensamento da minha igreja, mas é nada mais do que isso. Agora, o meu comportamento não importa como está. Contudo, esta opção deixa permanecer questões muito relevantes, muito importantes para a nossa vida. Uma dessas questões é se, então, não necessitaríamos de um sociólogo, ao invés de um teólogo, para a interpretação bíblica correta na atualidade. Então, nós estamos errados. Está estudando teologia, está tendo escola bíblica na sua igreja, então está errado. A gente precisa de um sociólogo, precisa entender a igreja na sociedade. A gente precisa, quem sabe aí de Max Weber, Karl Marx, Durkheim, e Auguste Comte e outros mais aí, para os do século XXI aí, para nos explicar. Nós somos só de sociólogos na igreja, só para entender o homem em sociedade, independente de que tempo essa sociedade está. Do que realmente trata a doutrina? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Do que realmente trata a doutrina? Trata de Deus ou apenas descreve como os membros da comunidade cristã falam sobre Deus? O que é a doutrina, na verdade? A doutrina é só, eu entendi o que eles estão falando, então vou criar a doutrina dos não sei o que lá, que é uma nova visão, um novo modelo de desenvolvimento aí. Então, é assim que eu vou formar uma doutrina. Tá, mas essa doutrina, se a gente olhar aqui profundamente na Bíblia, olhar na pessoa de Jesus Cristo, junto com a espiritualidade da igreja, e ver qual é a prática. Não precisa de tudo isso, é só ver a prática. Tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso. Aí discutem com Cristo de fora. Cristo está sempre fora. Ele não pode mais falar nada nesses locais, nem ele e nem a Bíblia. Pergunta que não quer calar. Se as práticas da igreja servem como fonte e como norma para a teologia, como poderemos fazer distinção entre as práticas bem formadas e as deformadas, e que se tornam até deformadoras de pessoas, se são as práticas da igreja que servem como fonte, como norma para a teologia? Então, nós não vamos poder apontar quais são as deformadas e as deformadoras. E não podemos dizer, não, essas aqui são bem formadas. Não pode, porque essa é para a nossa igreja. Funcionou para a nossa igreja. Está funcionando, você não pode falar nada. Igual um líder disse uma vez para mim, aqui eu que olho e falo que está certo. Até a escola teológica. Mas e a visão? Aqui eu que falo, acabou. Papismo. Muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Existem muitos modelos, muitas visões, muitas ideologias sendo colocadas na igreja que não passa de papismo, que fica quieta a Bíblia. O importante é a prática da igreja. Não tem como falar que uma prática está deformada. Esse é o meu método de evangelismo. E acabou. É importante, é muito importante reconhecer algo na teologia.
a natureza de seu tema. Qual é a natureza de seu tema? Deus, o Evangelho, as boas novas. É isso. Esse é o tema central. E essa natureza de seu tema resiste à designação de mero costume local. O mero costume local não pode adaptar Deus, não pode adaptar o Evangelho, mas o costume local tem que se adaptar a Deus e se adaptar ao Evangelho. É um negócio totalmente contrário. O que dá para perceber em algumas dessas visões, então, que nós falamos até agora, que a doutrina é vista como uma formulação de segunda ordem, provinda de alguma coisa de primeira ordem. Então, a doutrina é uma coisa que está lá atrás, mas o importante é aqui, algo que nós estamos vendo, que está na nossa cara. A doutrina, assim, parece mais com um parasita, sabe? Uma lampreia. O peixe parasita, como coloquei aqui para você, ela fica lá grudada no outro peixe ou na pessoa lá, fica só sugando. Então, o que seria a doutrina nessas visões? Ela é só um parasita, ela fica só sugando ali, ó. Só sugando, mas não tem importância. Se arrancar aquele parasita, quem sabe fica até melhor. Se tirar a escola bíblica, quem sabe fica até melhor. Se tirar as doutrinas bíblicas, fica até melhor, porque aí o movimento cresce, a visão cresce. A doutrina parece que vive no segundo andar de algumas teologias. Não, mas essa é a minha teologia, essa é a minha visão. Tá, mas onde entra a doutrina? A doutrina fica lá em cima, lá. De vez em quando a gente sobe lá e tenta buscar provas doutrinárias, como se vivesse na sobreloja apenas. Sabe? Como se falasse assim, ó, você leia tudo, aprenda sobre tudo, e a Bíblia está aqui. A Bíblia, por último, de vez em quando você vai até a Bíblia e perceba se isso está lá. A questão aqui não é em qual andar ou casa a teologia mora, não é aí. Na verdade, cada andar ou casa deve ter um aposento digno para a Bíblia. Então, em todos os andares, em todas as visões, em todos os métodos, em tudo que for fazer, tem que ter Bíblia Sagrada, tem que ter a doutrina, e a doutrina baseada na Bíblia. Resumindo as 4 opções que nós falamos aqui. A Bíblia é coincidente com a revelação? Ela coincide com a revelação? Eu leio a Bíblia? Parece com o que Deus quer revelar para mim? Ela só parece com revelação? Com suas proposições? Ela é uma testemunha, um testemunho da revelação? Ela dá um testemunho, ela mostra assim, Deus revelou, e aqui está testemunho, é um testemunho de, sim, pessoas provam que Deus revelou. Ou ela é uma expressão da experiência que alguém tem da revelação? Não, é o jeito que eles experimentaram e cada um colocou ao seu modo a experiência que eles tiveram da revelação. Ou, por fim, é um produto e uma condensação da linguagem e da vida da igreja. Isso que é Bíblia. Na verdade, é assim, cada um, igreja, toda a igreja do Antigo Testamento, né, a Kahala, a igreja, a comunidade de Israel, e depois aqui a eclesia do Novo Testamento, na verdade, é que eles condensaram a linguagem, a vida deles e, isso aí é Bíblia, a Bíblia Sagrada, isso é uma condensação. Na verdade, a Bíblia fica no segundo andar, ela não tem tanta importância. O que é a Bíblia para você? O que é a Bíblia para nós? Então, é daí que vai surgir as nossas doutrinas, da importância que nós damos para a Bíblia Sagrada. Pense nisso que nós refletimos aqui. Pense bastante nisso, tá bom? E até a próxima aula, que aí nós vamos continuar e nós vamos chegar em algumas conclusões sobre essas questões que nós colocamos hoje, tá bom? Então eu te convido a pensar e participar das próximas aulas desta série Educador Cristão. Deus abençoe sua vida e seu ministério.